Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Os ouvintes. Estamos aqui hoje diretamente do templo. Quem vos fala é o pastor Ulisses, pastor da Assembleia de Deus, o Ministério Derramar do Espírito Santo, Rua Vitorino Monteiro, número 27, Nova Aurora, Belfor Roxo. Está comigo aqui o nosso vice-presidente, pastor Luiz, e o nosso pastor auxiliar, pastor Adalberto. Estamos aqui nesta noite, gravando a live nessa noite aqui, diretamente do templo, né? Louvado, bendito o nome do Senhor Jesus, no propósito de estarmos aqui, pelo menos uma vez por semana, virmos até a casa do Senhor. É verdade que no nosso coração nós sentimos o desejo de estar aqui, juntamente com os irmãos. A missionária Adriana, minha esposa, Deus abençoe, minha filha, já está online nos assistindo. Nós queremos o quanto antes possível estar com as portas abertas para receber a todos os irmãos, mas por determinação e ordem das autoridades competentes, nós precisamos ser submissos às autoridades, porque assim a palavra do Senhor nos ensina a sermos submissos, porque aqueles que se levantam contra as autoridades constituídas se levantam contra Deus. Aleluia. Pois bem, um domingo de celebração de Páscoa, onde as famílias estão reunidas. Desde já quero desejar feliz Páscoa para todos, né? Que verdadeiramente a comunhão de Deus possa estar presente no seu lar. E estaremos agora fazendo uma oração para iniciarmos, darmos sequência nessa live. Existem alguns assuntos que iremos tratar, e depois traremos uma palavra, uma breve live, né, para nós fazermos citação da palavra de Deus, de forma que o nome do Senhor seja glorificado, né? E isso é importante para a nossa vida. Minha prima Rosilei, Deus abençoe, Rosilei, dá um beijo na família toda aí, dá um beijo na minha tia, tá? Em nome de Jesus. Pastor Luiz orando. Aleluia. Salve os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidar você, amigo, que se encontra nos assistindo nesse momento, que se puder curvar a sua cabeça nesse momento. Aleluia. Para que assim possamos estar orando ao nosso Deus, intercedendo por aqueles que não podem nem têm condições de estar como nós hoje nos encontramos na casa do nosso Deus, mas sim sendo a casa do nosso Deus aonde quer que venham estar. Oremos nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, gostaríamos, ó Deus querido, nesse momento, ó Pai amado, de pedirmos, ó Deus, perdão por nossas falhas, ó Deus, pedindo, ó Deus, que o Senhor não venha levar em consideração, ó Deus, os nossos erros, mas para que o Senhor venha atentar, ó Deus, para o nosso desejo, ó Deus, de te adorar. Aleluia. Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha a cada instante mais estar conosco, ó Deus, nos guiando, nos instruindo, ó Deus, e nos ensinando como proceder nos teus santos caminhos. Pai, nós temos tentado, ó Deus, a ser obedientes a Ti, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, mediante, ó Deus, as Tuas ordenanças, mediante a Tua palavra. Pai, nós nos encontramos nesse momento, ó Deus, distante uns dos outros, ó Pai, mas unidos, ó Deus, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, ainda que pessoalmente estejamos distantes uns dos outros, mas ausentes, ó Deus, no nosso espírito, ó Deus, nós estamos juntos, pois o nosso desejo, ó Pai, é de servirmos e de fazermos, ó Deus, a Tua vontade, de fazermos o Teu querer. Pai, desejamos, ó Deus, pregarmos, ó Pai querido, a Tua palavra. Não podemos estar pouco a Deus. Estamos através das mídias, através dos aplicativos, através das lives, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que a Tua presença, o Teu poder, ó Deus, possa alcançar, ó Deus, aqueles que se encontram, ó Deus, necessitados. Pai, te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo vá de encontro, ó Pai, a essas pessoas que se encontram nos leitos, ó Deus, acamados, Pai, acometidos de enfermidade. Pai, que a Tua misericórdia possa alcançar, ó Deus, esses que têm necessitado, ó Deus, da Tua presença, da Tua cura, do Teu milagre. Pai, nós não estamos presentes, ó Deus, mas nós temos, ó Pai querido, a firme confiança, Deus amado, que o Senhor é poderoso para operar o Teu milagre, ó Deus, independente da distância, ó Deus.
porque sabemos que Tu és um Deus poderoso. Aleluia! Toma a vida, ó Deus, dos nossos governantes, ó Deus, para que eles possam encontrar medidas, ó Deus, e recursos suficientes para que assim possam, ó Deus, através da medicina também, ó Pai querido, estar levando a cura em nome de Jesus. Pai querido, usa, ó Deus, da Tua beneficência, ó Deus, da Tua misericórdia, para aqueles menos favorecidos, ó Deus, para que o alimento possa estar alcançando, ó Deus, aos seus lares, as Tuas necessidades básicas, ó Deus amado, venham estar sendo supridas. Nós sabemos que o Senhor tem o poder, mas é cada um indivíduo, ó Deus, na sua condição, que tem a obrigação de fazer, ó Deus, a sua parte, para que o Senhor possa tocar, ó Deus, no coração dessas pessoas que têm um pouco mais de condição, ó Deus, para que possam se doar, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, viver a Tua caridade, ó Deus, assim o Senhor tem ensinado, para que o Teu amor, ó Deus, venha a ser manifesto, ó Deus, através de cada um dos teus servos, ó Deus, sobre a terra. Pai, toma cada um, ó Deus, nas Tuas mãos. Usa, ó Pai querido, os seus líderes, ó Pai, espirituais, os seus líderes eclesiásticos, ó Deus, a qual o Senhor tem separado, Pai, para que eles venham estar usando, ó Deus, de ousadia, fazendo o seu melhor, ó Deus, para que assim o seu nome venha a ser, ó Deus, glorificado e bendito, ó Deus, por todos os lugares aonde houver um ou mais servos pregando a Tua palavra, falando no Seu nome. Pai, é o que eu te peço nessa noite e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom é orar. Bom é falar com o Senhor. Aquele que ora é aquele que busca relacionamento, que busca comunhão, que busca ligação com o Senhor Deus. E é momento de estarmos ligados com Deus, é momento de estarmos nos fortalecendo, nos enchendo da presença de Deus, porque nem sempre nós teremos o tempo. Por que o senhor está falando assim, pastor Ulisses? Eu vou te explicar por quê. Porque hoje nós temos essa comodidade. Aleluia. Glória a Deus. Nós não vamos parar. Aleluia. Mas como eu estava dizendo, hoje nós temos essa comunidade, essa comodidade no nosso meio. Mas existem locais onde a igreja é perseguida e muitas das vezes não se tem a oportunidade de estar reunido. Mas independente de eu estar reunido com meus irmãos, eu preciso ter comunhão. E a comunhão vem através da oração, do cuidado. Isso é muito sério. Você tem procurado saber notícia daqueles com quem você não tem visto? Precisamos buscar os nossos irmãos. Precisamos adorar a Deus. Precisamos fazer a obra. Aleluia. Eu posso fazer a obra de diversas formas, orando, intercedendo. E hoje em dia, uma das formas mais eficazes de estarmos fazendo a obra é através da oração. Eu tive vendo esses dias, pastor Adalberto, algumas postagens, alguns vídeos aonde pessoas estavam de joelho de frente à porta de um hospital, e uma multidão de pessoas, pastor Luiz, uma grande quantidade de pessoas de joelho de frente a um hospital, com as suas mãos estendidas na direção do hospital, clamando ao Senhor pela cura, pelo milagre. Mas por que essas coisas acontecem agora no momento da pandemia e há algum tempo atrás não acontecia? E depois que inventarem, como já falei, depois que sair a notícia da vacina, isso vai parar. Com muito desprazer eu falo que isso vai parar. Não que eu esteja torcendo contra, não, irmãos, mas é a circunstância. A circunstância é o momento em que nós vivemos. As pessoas precisam se dedicar mais a fazer a obra do Senhor. Então, enquanto hoje não se tem uma cura definitiva, as pessoas começam a aplicar o seu coração na oração, na busca, no jejum, na intercessão. Outros ficam direitinho em casa, cumprem as determinações, as orações, as solicitações. Mas e depois que a cura aparecer, o que vai acontecer? Todo mundo vai para a rua de forma descuidada.
Será que, como eu falei na live passada, será que eles vão se preocupar em estar lavando a mão o tempo todo, em estar usando álcool gel? Não se vai nem mais comprar álcool gel, meus irmãos. Vai acabar esse negócio de estar comprando álcool gel direto. O mercado do álcool gel vai, despencar. Porque você não vai ter mais esse cuidado. Porque o que acontece? Não, se pegar, vai ali no posto, o médico, coronavírus, vai ali tomar aquela vacina. Aí, tomou a vacina, se for injeção, e de repente até uma gotinha, engoliu, acabou, está curado. E ninguém vai se preocupar mais com a higiene, como está sendo levado tanto a sério agora. Só que existem outras patologias, existem outras doenças. Lembra que falei na semana passada, na live passada, a respeito de leptospirose? Se o rato passar em determinado lugar e urinar e você botar a mão ali, você pode contrair leptospirose e também mata. E pasme, senhor, se for olhar isso na nossa realidade hoje, isso mata muito mais do que o próprio coronavírus. Não é verdade? Então precisamos continuar o despertamento. A vigilância, ela precisa ser constante na minha, na tua e na nossa vida. Não pode parar. Pastor Ulisses, mas o senhor está sempre falando sobre isso. Mas é claro, irmãos, eu tenho que advertir, eu tenho que despertar em você uma consciência voltada para aquilo que é saudável, a precaução. Mas hoje é Páscoa. Sim, mas todo dia é dia de exortação. Exortai-vos uns aos outros no dia que se chama hoje. A exortação ela não vem para te humilhar. A exortação ela vem para te ensinar, para te fazer estar apercebido, para gerar em você uma boa consciência, para que haja mudança, para que haja crescimento na sua vida. Louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Hoje, celebração de Páscoa, muitas pessoas estão falando sobre Êxodo 12, né? Outras estão falando no Evangelho da ceia do Senhor. Mas a verdadeira Páscoa, a Páscoa dos Hebreus, no livro de Hebreus, em Êxodo capítulo 12, melhor dizendo, ela nos chama a atenção a algo específico. Primeiro nós vamos entender a Páscoa, que é o Pessah do hebraico, Pessah, que quer dizer passagem, né? A passagem. Que passagem é essa? A passagem de Deus sobre a terra. E diz na palavra que diz assim: eu vou passar sobre a terra e trarei morte a todos os primogênitos, primogênito dos animais e primogênito dos homens, com exceção das casas onde houver na verga da porta a marca do sangue do cordeiro. Aleluia. Então a Páscoa é a passagem. A passagem. Pois bem, a Bíblia não me mostra, pastor Norberto, pastor Luiz, a Bíblia não me mostra claramente ali em Êxodo desobediência acerca desta palavra. Alguém que porventura tenha ouvido e não tenha dado crédito, não passa nada não, com exceção do povo egípcio. Mas no meio dos hebreus não me mostrou, a Bíblia não me mostra, mas também não me afirma que todos obedeceram. A Bíblia não entra nesse pormenor. Mas eu quero te chamar a atenção para a necessidade da obediência. Então, o que foi que fez com que na Páscoa, no Pessah,
as pessoas permanecessem vivas e pudessem sair daquela situação. Saíram daquele cativeiro em direção à terra prometida. Foi a obediência. A obediência fez com que houvesse essa oportunidade deles permanecerem primeiramente vivos e depois terem a oportunidade de chegar na terra prometida. Aleluia. No livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, existe algo muito interessante, Hebreus 5:9, que fala o seguinte: que o Senhor Jesus, ele se tornou autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Ou seja, a salvação está relacionada à obediência. E nós precisamos estar familiarizado com obediência. Selma Braga, Deus abençoe, a paz do Senhor, missionário. Existem outros nomes que estão aparecendo e não está dando para eu ver, está um pouquinho longe a câmera, mas Deus abençoe todos vocês e no final eu vou estar respondendo um por um. Mas, pois bem, retornando ao raciocínio, a obediência é a forma pela qual nós temos oportunidade de conquistarmos no Senhor salvação. A obediência daquele povo de Êxodo 12 em passar o sangue do cordeiro na verga da porta, para que quando o Senhor passasse sobre a terra e ele identificasse a casa que tinha a marca do sangue do cordeiro, ele falou assim: aqui eu não vou mexer. Mas as demais casas aonde não havia a marca, a morte chegou naquele lugar. Então eu entendo que houve um cordeiro que teve que morrer para que isso gerasse para aquele povo vida. E aí nós saímos do Peça de Êxodo 12 e vamos para a ceia do Senhor no Evangelho, e nós entendemos que teve que um cordeiro morrer para que houvesse vida em nós. Aleluia. Então eu começo a entender que aquele cordeiro no Novo Testamento, a saber, Cristo, ele morreu, mas também ressuscitou e está à destra do seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas entenda bem que ele passou da vida para a morte, para que através do seu sangue nós e vocês pudéssemos passar da morte para a vida. Aleluia! Glória a Deus! Você está entendendo, meu irmão? Que coisa linda a importância, tudo isso em cima do que? De uma palavra de ordem chamada obediência. Nós e vocês precisamos ter uma vida dentro da obediência, da vontade que Deus quer para nós. Para que você possa entender melhor, eu quero partilhar com os irmãos uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Como eu sei que tem muita gente fazendo live hoje, falando sobre a Páscoa, Evangelho de Mateus, ou lá em Êxodo, eu quero trazer uma palavra de reflexão nesta noite. Você que está chegando agora, aleluia, para assistir, seja bem-vindo. Aleluia. Somos Ministério Derramar, Assembleia de Deus, Ministério Derramar do Espírito Santo.
mandar um abraço todo especial para o nosso presidente da Convenção Estadual, pastor Gilmar Siqueira, nosso presidente da CGADB, pastor Zé Wellington Júnior. Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Todos os meus irmãos filiados, tanto a Comedef como a CGADB, aqueles que também assistem nosso canal, a você que ainda não tomou uma decisão acerca de servir ao Senhor Jesus, mas tem nos ouvido, tem visto a live e tem refletido na palavra, Deus te abençoe, Deus ilumine e direcione a sua mente, Deus ilumine, abençoe e direcione o seu dia a dia, a sua caminhada. Minha prima Kátia Regina, que bom, Kátia, tomara que você esteja se sentindo melhor, tá? Depois manda a notícia para você, manda a notícia pela missionária Adriana, para mim saber de você, tá? Um grande abraço para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 6. Aleluia. Fica à vontade para procurar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, Todo-Poderoso. Meu irmão Maurício Antônio também. Maurício, grande abraço. Maurício Antônio, da Defesa Civil do município de Belfor Roxo também, um dos funcionários que acabam ficando na linha de frente nesse combate tão árduo contra o coronavírus. Tem que socorrer, tem que ajudar. Maurício Antônio é guerreiro de longas datas. Antigamente, quando o Belfor Roxo alagava tudo e tinha que sair de barco aí, de botes infláveis, apanhando as pessoas ilhadas na casa, com água pelo pescoço. Maurício e tantos outros guerreiros, bravos guerreiros da Defesa Civil, tenho muito respeito por vocês. Deus conceda uma vida plena da graça a todos vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 6, nos diz assim: e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se lhe apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo o que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Louvado, bendito o nome do Senhor. Eu depois estarei fazendo mais algumas citações a respeito desta palavra. Mas por que Atos 16, 6 em diante? Queridos, é uma palavra de despertamento e é uma palavra interessante, pastor Adalberto, porque se nós lemos de forma superficial e não espiritual, nós vamos achar que o Espírito Santo está atrapalhando a obra de Deus. Não é verdade, pastor Luiz? Porque fica claro aqui, veja bem, e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E mais à frente diz que na Bitínia também, o Espírito não permitiu que pregasse. E agora nós vamos entender um pouco sobre isso. Mistério de Deus. Mistério de Deus mesmo. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Aleluia! Tem obra que não é para você fazer. Mas, pastor Ulisses, a Bíblia fala aí de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Fala ou não fala?
claro que fala. Mas aquela palavra ela não fala somente com você, ela fala com todos. Aleluias. Porém, alguns tomam uma direção, outros tomam outra direção. Alguns vão cuidar do que está próximo, outros vão cuidar do que está a média distância, outros vão cuidar do que está um pouco mais longe, e outros vão verdadeiramente até os confins da terra. É verdade. O que eu quero te dizer nessa noite é que nem toda, preste bem atenção, nem toda obra é para ser feita por você. Pela misericórdia do Senhor, eu sou o pastor, fundador desse ministério, presido esse ministério. Mas eu tenho 2 pastores aqui ao meu lado, e tem coisas que eu vou fazer e não eles, e tem coisa que eles vão fazer e não eu. Aleluias. Porque eu não posso fazer tudo, eu não posso alcançar a todos ao mesmo tempo. E ai de mim que não conte com os ajudadores e que não tenha um entendimento claro acerca da revelação da palavra de Deus, para nós entendermos que nós não podemos tudo. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Existem pessoas, pastor Dalberto, pastor Luiz, existem pessoas que eles escolhem o que querem fazer acerca da obra. É verdade. Isso é sério, hein? Isso é para você e para mim. Existem pessoas que querem escolher. Não, eu quero fazer isso. Eu quero viajar na obra missionária. Falando em viagem da obra missionária, certa feita eu ouvi um testemunho. Não sei se o senhor já ouviu esse testemunho, ou o senhor, pastor Roberto. Um homem foi revelado a ele que ele iria numa viagem missionária para um país da África, do continente africano. Um país onde tem uma cultura de bruxaria, de coisa muito grande, muito terrível, perigoso, um lugar perigoso para o crente, vamos dizer assim. Mas ele tinha fé e ele quis ir. Só que tinha um outro irmão de recursos que queria também ir. E falou assim: não, prepara tudo que vamos, eu vou contigo, vou nessa obra missionária. Só que ele não foi chamado para essa obra. Ele custeou a obra missionária para poder estar junto. E chegaram nesse citado país, que não me lembro mais o nome. E em dado momento eles se depararam com um bruxo de lá. E esse irmão que custeou e que não foi chamado para essa obra missionária, ele morreu fora do seu país. Olha o problema que foi gerado. Por quê? O outro irmão que foi chamado disse que o bruxo olhou para ele, apontou o dedo para ele, falou algumas palavras, pegou uma galinha, falou algumas outras coisas lá, quebrou o pescoço da galinha. Quando ele quebrou o pescoço da galinha, o irmão caiu morto. E isso eu quero falar, eu falo dessa forma para gerar um entendimento nas pessoas que são triunfalistas, que vivem dizendo assim: Satanás debaixo do meu pé. Eu quero dizer que o inimigo, ele tem poder aqui na terra para causar doença, enfermidade, morte e outras coisas terríveis. Então, não é para te assustar, mas para despertar em você a necessidade de viver uma vida de dependência de Deus à luz da palavra, para que você esteja protegido por Deus. A Bíblia fala que aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Aleluia. E quando aquele outro irmão, com o qual não aconteceu nada, porque Deus disse que ele teria que ir para lá, chegou no lugar onde ele tinha que se apresentar, numa referida igreja que iria recebê-lo,
ele chegou nessa igreja, olha que coisa interessante. Ele chegou nessa igreja, o pastor com mais alguns obreiros dessa igreja que tinha lá, estavam orando. Quando acabou de orar, que o pastor ouviu, falou para ele: o que você está fazendo aqui? Aí ele foi se explicar, e o pastor falou assim: volta para a tua terra, porque você veio, mas não era o tempo ainda de você vir. Deus falou para você que você viria para cá, mas Ele não deu a ordem de partida. E o irmão, já apavorado, porque a pessoa que foi com ele, que custeou tudo, morreu. Eu não sei como se findou essa história. A pessoa provavelmente não foi enterrada naquela nação, teve que se fazer uma série de coisas para que o corpo viesse para o seu país. Mas imagina o tamanho, a proporção que esse algo tomou acerca da desobediência. Sabe-se lá o que teria acontecido com Paulo se ele falasse assim: não, isso não é Deus, não, vou insistir, e vou entrar na Frígia e pagar o preço. Sabe-se lá se sairia de lá vivo, né? É verdade. Então Deus tem as suas formas de agir. Então tem pessoas que querem fazer uma viagem missionária e de repente a função dela é só ajudar, é só colaborar na viagem missionária. Ou então a missão dela é visitar o abrigo de idosos da cidade onde mora. Não, mas essa missão eu não quero fazer não. Visitar abrigo eu não quero não, pastor Luiz. Eu quero ir para a Europa pregar. Eu quero ir para a Europa pregar, não quero pastorear a igreja em Nova Aurora não. Tem muito buraco, tem muito barro. Não, eu quero pregar, eu quero ser um grande pregador da palavra na Europa. Aleluia. A Bíblia fala assim: os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Glória a Deus. Eu sei o que penso a respeito de vós. O Senhor sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim. O Senhor sabe até onde nós podemos ir. O Senhor sabe aquilo que nós temos que fazer. Precisamos aprender a viver na dependência do Senhor e na obediência ao Senhor. Quando vivemos debaixo da dependência do Senhor e da obediência dele, isso gera aprendizado em nós e gera salvação. É como se isso estivesse acrescentando os nossos dias, porque enquanto fazemos a vontade de Deus, enquanto estamos cumprindo aquilo que Deus quer, aleluia, isso não gera vida, porque terá que ser concluída a vontade dele. Se o Senhor me mandar daqui para um país para pregar a palavra, vai lá porque tem alma para você ganhar lá. Irmãos, se eu tiver com a minha vida em Deus e for na obediência, se eu tiver no avião e falar assim, ó, irmão, o avião perdeu as duas asas, está caindo agora. Espera aí, mas Deus falou que tinha alma para me ganhar lá. De repente eu vou ser o único sobrevivente, mas eu creio que eu não vou morrer nessa queda de avião. É verdade. Porque o Senhor falou assim, vai lá e ganha a alma. E eu falei assim, sim Senhor, estou indo lá. Aleluia. Porque na mão de Deus não existe alguma coisa que fala assim, ops, escapuliu, estava aqui na minha mão, agora caiu. Quem é que cai da mão de Deus? Aleluia. Aquilo que está na mão de Deus ninguém tira. E outra coisa, o Senhor é o autor da vida. Se Ele é o autor da vida, só Ele pode dar e só Ele pode aleluia tirar. Louvado, bendito o nome do Senhor. Tem uma palavra em Números 9, queria que o pastor Roberto fizesse
a leitura dessa palavra. Números, capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 23. Ela até parece uma leitura, ela é na verdade uma leitura repetitiva. 9 do 15 ao 23? 9 do 15 ao 23. Um abraço, Verônica, Deus te abençoe, minha filha. Diz assim a palavra de Deus: e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alcançava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Versículo 19 diz assim: e quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. Versículo 20: e era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Versículo 21: porém, era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, a nuvem se alcançava pela manhã. Então partiam, quer de dia, quer de noite, alcançando-se a nuvem, partiam. Versículo 22: ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinham 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alcançando-se ela, partiam. Versículo 23: segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Amém. Aleluia. Então entenda que o povo estava no deserto e eles ficavam. Aleluia. Vamos voltar, não vamos perder o raciocínio não. Glória a Jesus. O povo estava no deserto e eles estavam debaixo da autoridade de quem? De Deus. De Deus. Havia uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Então o que acontece? Quando a nuvem permanecia, eles ali permaneciam. Quando a nuvem se alçava e seguia, eles iam embaixo da nuvem. Eles permaneciam debaixo da obediência de Deus. É verdade. E o povo tinha necessidade de ser organizado. Já falei sobre isso em outras lives, mas faz-se necessário essa citação, até porque nem todos podem estar acompanhando todas as lives. Então entenda bem o que acontecia. O tabernáculo foi montado segundo a visão que o Senhor dara para Moisés. Então havia seus pilares, a distância dos seus pilares, haviam suas cortinas, as cordas de amarração, a cobertura, o véu, o muro em volta, tudo isso estruturado de forma ordenada. E cada povo, cada família, cada tribo tinha responsabilidade com parte daquilo ali. Então o levita, que era um soldado também, um sentinela, ele ficava ligado em tudo que estava acontecendo. A nuvem se moveu. Imagina que o levita toca o chofar, o povo se desperta para ver o que está acontecendo. A nuvem está se movendo. Vão embora, desmonta tudo. A sua família é responsável pelas cortinas do templo. A sua família é responsável pelas estacas do templo.
A minha família é responsável pelas cordas e outras famílias responsáveis pelos utensílios da casa do Senhor. A tribo de Levi responsável pela arca, pelos altares, pelos castiçais, enfim. Então cada um já sabia qual era a sua responsabilidade. Eles iam desmontando tudo aquilo, botavam aquilo em carroça, ordenavam o povo e vamos embora. Segue para onde? Que direção? Que direção? Vamos na direção da nuvem, irmão. Aleluia! Para onde a nuvem nos direcionar, nós vamos. Essa nuvem é a mão de Deus. Para onde que ela está indo? Não importa, vamos atrás dela. Aleluia! Segue, vai debaixo da nuvem. A nuvem parou, vamos parar aqui. E amanhã nós vamos para onde? Não sei. A nuvem é que sabe, irmão. E se a nuvem não se mexer, nós vamos ficar aqui. E se a nuvem ficar 1, 2 dias, 3 dias, e se a nuvem ficar 1 ano, nós vamos ficar 1 ano aqui. E se a nuvem começar a se mover na hora que está chovendo, nós vamos se movimentar. E se a nuvem começar a se mover na hora que o sol está escaldante, nós vamos se movimentar. Não tem tempo, não tem hora. A nuvem saiu, você parte atrás dela. Obediência. E além da obediência, era uma escolha de estar debaixo do querer de Deus. Então, enquanto o povo teve que permanecer no deserto, nesses 40 anos, eles precisavam ser ensinados a viver na dependência. Viver na dependência de Deus é salutar para mim e para a tua vida. Não há outra forma. Mas o pastor Ulisses gosta muito de falar do Antigo Testamento. Então vamos para o Novo Testamento então agora. Porque será que Jesus disse, pastor Luiz, que será que Jesus disse que para você entrar no reino dos céus teria que ser como uma criança? Quer que eu te diga? Não é porque a criança faz um monte de bobagem, não é porque a criança é irresponsável, não é porque a criança é levada, não é isso. É porque a criança, ela é dependente. A criança é dependente, ela não é independente, ela é dependente. Então tu quer entrar no céu? Aprenda a ser dependente de Deus. Aleluia. Aprenda a ser obediente a Deus. Aprenda a pegar a palavra, ler, esmiuçar a palavra. As pessoas têm um hábito, pastores, de pegar a palavra e ler como se fosse um jornal, superficialmente. Não, leitura da Bíblia toda em 1 ano. Aí você não tem que ler 4 capítulos por dia. E você lê aquilo de forma superficial. Leu a Bíblia toda? Li. O que você entendeu? É complicado. Mas não serviu nada, não absorveu nada. Então é melhor você fazer a leitura completa da Bíblia em 2, em 3 anos que seja, mas você lendo e esmiuçando a palavra. Para quê? Não estou dizendo que você vai decorar a palavra de Deus, mas quando alguém se levantar falando alguma coisa que seja heresia, que não tenha respaldo na palavra, você vai falar assim: opa, aleluia, já conheço essa história, mas não é assim não. É verdade. Está diferente. A palavra me diz assim, assim, assim. É como se fosse um contrato que você tem que observar também o que está nas entrelinhas. A pessoa que às vezes lê o jornal, vai trabalhar, está no ponto de ônibus, pastor Adalberto. Aí o ponto de ônibus fica justamente na banca de jornal. Aí você está olhando para ver se o ônibus vem, aí olha para o jornal assim, dá uma olhada na manchete, aí está escrito lá: Flamengo 2, Fluminense 0. O que é isso? Brincadeira, amo o senhor. Não entendi. Aí você vai perguntar assim: quando é que foi o jogo? Aí você vai assim: não sei quando é que foi o jogo, foi 2-0. Aí alguém vai perguntar assim: teve alguém expulso? Aí você: não sei. Sabe qual foi a renda? Não sei. Teve cartão amarelo?
Não sei. Quem fez os gols? Quem fez os gols? O time estava com titular, estava com reserva? Não sei. Só vi o resultado. Sabe por quê? Porque foi uma visão parcial, bem superficial. Agora, quando você quer conhecer, que é o que Deus quer que você faça, que você conheça Ele acerca da palavra, você vai pegar ela e vai esmiuçar a palavra. Aleluias! É verdade. Salmo 1. O que está escrito em Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Aí diz o que é para você e para mim: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dará fruto na estação própria. Você não vai dar fruto o ano todo, não, mas na estação própria você vai dar fruto. Sabe por quê? Porque as suas raízes, elas estão próximas das águas. Por quê? Porque você, se alimenta, e se serve aqui. Essa é a palavra que eu tenho para a minha vida, louvado seja para a nossa vida, aleluias, e para a vossa vida. Desejo do fundo do coração que o Senhor continue falando comigo, conosco e com vocês acerca da palavra, da verdadeira e genuína palavra de Deus. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Estaremos encerrando. Quero pedir ao pastor Adalberto para fazer algumas considerações finais, logo depois o pastor Luiz, e logo após eu estarei encerrando a live. Amém, glória a Deus. Estou muito feliz também por estar aqui participando dessa live, e quero compartilhar algo interessante acerca do que o nosso pastor falou aqui nessa noite, sobre a posição que nós temos que tomar e como nós temos que ser obedientes, não somente a Deus, mas também às autoridades que foram constituídas por Ele. Porque não adianta eu dizer que eu obedeço a Deus se eu não obedecer às autoridades que Ele colocou para nos guiar. Verdade. Aqui nas igrejas nós temos o pastor que é o líder, que Deus confiou a ele. Mas nós temos presidentes, nós temos governadores, temos prefeitos. Então nós temos que obedecer. Enquanto o pastor falava sobre obediência, me veio à mente, pastor Luiz. Daniel se destacou no meio de príncipes, de presidentes, de líderes, porque ele é obediente a Deus, mas ele é obediente ao seu rei. Só que ele foi até mesmo provado para saber se realmente ele era obediente a Deus. E até o último momento ele permaneceu fiel a Deus, até ele ser lançado aonde ele foi lançado, na cova dos leões. Quero dizer para você nessa noite que, independente das circunstâncias que você está vivendo, que você tem vivenciado no momento de hoje, que o Brasil, o mundo está vivendo, permaneça obedecendo a Deus. E principalmente, também, obedeça às lideranças. Se cuide, fique em casa, se preserve. Algumas pessoas têm que trabalhar. Eu, por exemplo, tenho que trabalhar. Mas você que pode, fique em casa. É um alerta, é um despertamento acerca dessa mensagem de hoje. Das mensagens que o pastor tem trago aqui nas lives. Obedeça, porque nós temos visto e ouvido falar de muitas pessoas que, pela desobediência, têm descido já à sepultura. Então vigie, cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide da sua vida. E vamos orar, continuar orando, intercedendo por aqueles que estão de frente nos hospitais. Temos que enfrentar, como o pastor falou aqui hoje já, temos que enfrentar o perigo de peito aberto, ter que encarar pessoas que já estão infectadas. Temos que orar muito para essas pessoas, para Deus blindá-las
protegê-las, guardá-las. Aleluia. Elas estão colocando a vida delas em risco para salvar vidas. É verdade. E de repente, não são não evangélicos, nem conhece a palavra, mas está sendo o quê? Obediente à sua liderança e obedecendo a Deus. Então fica com essa mensagem, fica com essa palavra nessa noite. Seja obediente, cuide-se da sua casa e da sua família, em nome de Jesus. Amém, pastor Luiz? Glória a Deus. Uma palavra maravilhosa. Aleluia. Enquanto o pastor ministrava, eu me alimentei muito da palavra. E algo que me despertou acerca é que Deus fala conosco a esse respeito. Obediência quero e não sacrifício. Oh, meu Deus. Louvado seja o nome dele. Aleluia. E nós observamos. Se nós formos obedientes à palavra do Senhor, nós sabemos que o sangue do Cordeiro ele já está sobre os ombros das nossas portas. Nós só precisamos ter fé. Aleluia. Confiar nesse nosso Deus e permanecermos obedientes à sua palavra e termos a certeza que o anjo ele vai passar sobre as nossas portas e mal nenhum vai se achegar até as nossas vidas. Como diz lá no livro de Salmos, no capítulo 91, que praga alguma chegará à nossa tenda. Agora é o momento de nós fazermos uso dessa palavra, desse livro, aonde muitos têm o costume de ter as suas Bíblias abertas, mas como dizia o nosso pastor, e não ter o entendimento verdadeiramente daquilo a qual eles têm lido, a qual eles têm passado. Sejamos nós crentes ou ímpios, a maior parte da civilização de toda a humanidade, crente e não crente, até mesmo católicos, espíritos, todos têm um costume até de ter as suas Bíblias abertas no livro de Salmo, no capítulo 91. Mas isso não é para que nós venhamos ter esse livro aberto ou sabermos aquilo que está escrito, é para que nós venhamos tomar posse e viver essa palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é um capítulo bem longo, bem grande, para que nós venhamos falar, porque nós não temos tanto tempo, não vamos tomar tanto tempo dos irmãos, mas é o momento de nós tomarmos posse e sabermos que se nós formos obedientes, se nós vivermos, nós podemos descansar no Senhor. Aleluia. Temos a certeza de que praga alguma chegará à nossa tenda. E os irmãos fiquem com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Esse é o recado da parte de Deus para a sua vida. Desejo que você tenha um término de domingo debaixo da cobertura do Altíssimo. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe as suas causas, Deus abençoe a sua família. Se porventura há entre vós alguém que encontra-se doente, eu quero ministrar cura, que haja cura da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, que Deus possa proteger, que Deus possa sustentar, porque Ele permanece poderoso. O nosso Deus é imutável, Ele continua, aleluia, operando milagres. Eu creio na maravilha de Deus, por isso eu estou aqui. Eu não venho aqui, eu não saio da onde moro para vir aqui, para aparecer de frente da imagem do meu telefone, para fazer uma gravação. Eu venho para anunciar o Evangelho, porque eu creio nas verdades e no poder de Deus, que Ele nos deixou como ensinamento através da sua santa palavra. Amém? Deus abençoe a cada um de vós, que possam ter uma semana que vai se iniciando agora, uma semana de vitória. Vamos orar para que essa pandemia, esse episódio difícil venha passar, que possamos abrir as portas da igreja para estarmos glorificando ao nome do Senhor, né? Que isso seja um episódio e que isso venha causar, que venha gerar em nós ensinamento de sermos mais humanos, de orarmos mais, de fazermos atos proféticos maiores, de estender as mãos e orar pelos necessitados, que não venhamos esperar aparecer uma outra epidemia ou pandemia para quando passarmos na porta de um hospital, orarmos e estendermos a nossa mão. Não precisamos disso. O que nós precisamos é ter a convicção do poder de Deus, estender a mão, e nós não fazemos por nós, fazemos no nome de Jesus. É verdade. Então estende a sua mão, seja ousado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estava falando isso agora, estou falando isso agora aqui, pastores, e lembrando que quando eu pegava trem para ir para a faculdade, eu ia para Tijuca, e quando passava ali no Jacarezinho,
na Vieira Fazenda, né? E de madrugada ainda ia começar a clarear, eu passava muito cedo ali, e aquela linha do trem tomada de pessoas usando droga, e algumas pessoas no trem achavam que eu era maluco, mas eu com a mochila aqui na frente, segurando ali naquela alça ali do trem, eu botava a mão para fora assim e orava, irmão. Se alguma pessoa foi alcançada ou algumas pessoas foram alcançadas, eu não preciso saber. Aleluia. Porque se eu tomar conhecimento, de repente o meu coração, que eu sou humano, sou falho, eu posso me ensoberbecer. Mas eu creio que através da oração que eu fiz e muitas outras pessoas fizeram, eu tenho certeza que teve gente que saiu dali restaurado para a glória de Deus. Eu tenho certeza que vidas foram alcançadas e vão continuar sendo alcançadas se eu e você nos colocarmos na linha de frente para o combate, orando, consagrando a nossa vida e intercedendo pela vida dos menos favorecidos. Amém? Amém. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a cada um de vós na paz do Senhor Jesus. Nós estaremos toda quarta, sexta e domingo às 19 horas colocando a nossa live no ar. Amém? Para que os irmãos possam ser edificados. Somos a Ademide e vamos fazer a obra até o dia do arrebatamento. Aleluia! Deus te abençoe. Amém.